Nosso primeiro painel com o tema Limites dos instrumentos coletivos como meio de normatização trabalhistas. Para dar início a este painel, gostaria de convidar aqui as autoridades que vão, os nossos convidados que vão compor a nossa mesa, começando pelo presidente da mesa, Dr. Gáudio Ribeiro de Paula. O palestrante, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Também vão participar desta mesa, para compor essa mesa, dessa discussão, o Dr. Carlos Augusto Scanfella, desembargador do TRT da 15ª Região. O analista de sistema especializado em legislação do transporte, Márcio José Lopes. E o advogado, Dr. Omar Akin Júnior. Só a título de orientação, eu gostaria de, para os nossos convidados aqui que estão compondo a mesa, mais uma vez, devido ao tempo que acaba sendo curto para discussões tão importantes, eu gostaria de pedir, encarecidamente, para que a nossa palestra tenha um tempo de 40 minutos, aproximadamente, que os comentaristas, nossos convidados, façam suas considerações por 15 minutos cada, e o presidente da mesa também terá 15 minutos para poder fazer as suas considerações. Então, eu gostaria, o presidente da mesa, por favor, para fazer a abertura desse primeiro painel. Bom trabalho a todos. Muito bom dia a todos. Com muita honra procedemos à abertura desse primeiro painel. Antes de tudo, gostaria de saudar aqui na pessoa do ministro Douglas Alencar Rodrigues, a todas as autoridades aqui presentes. Além disso, não posso deixar de registrar os meus agradecimentos ao senhor Valdir Pestana, que gentilmente nos formulou esse convite para integrar esse evento, também na condição de presidente do Instituto Dia, que fundei em Brasília e que tem procurado organizar e apoiar eventos dessa natureza. Bom, de todo modo, mais uma vez, registro a minha satisfação de estar aqui com todos. Também gostaria de agradecer aqui ao doutor Gustavo Pequito, advogado aqui dessa região, que nos também ajudou a promover o evento, o doutor Adilson, o doutor Omar, enfim. Seguramente estamos diante de um dos temas centrais e que podem, vamos dizer assim, ser determinantes na condução desse processo que se inicia com a aprovação da reforma e que coloca no centro de gravidade das relações de trabalho a negociação coletiva. Seguramente estamos diante de uma das chaves democráticas para que sejam equacionadas as questões que foram postas. Essas alterações, vamos dizer assim, podem ser vistas agora como premissas de que nós temos que partir para tentar agora reequacionar esses conflitos que decorrem das relações de trabalho. Diversos países, no jeito comparado, passaram por esse processo. Foi o caso da Itália, foi o caso da França, entre outros. E nós não podemos nos furtar a enfrentar essas questões. E eu, mais uma vez, insisto que a negociação coletiva pode ser a chave que o nosso país vai encontrar para rumar em direção a uma solução mais equilibrada, vamos dizer assim, nesse cenário. Nesse contexto, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o nosso palestrante, o ministro Douglas, que está seguramente entre os ministros mais equilibrados, posições muito consistentes, que decorrem de uma formação sólida, que
que o ministro desenvolveu, não só do ponto de vista acadêmico, mas em razão também da sua experiência. Hoje, o ministro também preside a nossa Academia Brasiliense de Trabalho, que tenho a honra de integrar, e eu já, de plano, passo a palavra para que possa trazer as suas considerações quanto a esse tema. Muito bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder participar deste evento. Eu cumprimento o presidente da mesa, Dr. Gáudio Ribeiro de Paula, que é advogado, professor e presidente do Instituto DIA, uma das entidades que apoiam a realização deste seminário. Quero cumprimentar também meu querido colega de concurso, desembargador Carlos Augusto Scanfella, uma alegria sempre revê-lo. Os demais integrantes da mesa, Dr. Márcio José Lopes e também o Dr. Omar Hakim Júnior. Eu acho que todos puderam perceber a relevância do debate que se pretende propor a partir do advento da Lei 13.467, publicada no último dia 13 de julho do ano em curso. As manifestações que foram aqui produzidas na abertura deste seminário nos permitiram divisar a complexidade não apenas política do momento que vivemos, mas os complexos impactos também econômicos e sociais que podem advir da prática que será implementada no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho a partir do início da vigência desta nova lei, deste novo marco normativo do sistema de regulação das relações de trabalho no Brasil. Cumprimento o presidente Valdir Pestana, uma liderança sindical que conheci aqui em São Paulo e que admiro e respeito, pela firmeza das posições que defende, pela clareza de propósitos e pelo compromisso com a construção de relações de trabalho sadias. Cumprimento também o querido ministro Guilherme Caputo, um colega de quem tenho o privilégio de ser amigo já há muitos anos, e sempre muito bom ouvi-lo e aprender com Sua Excelência, que no Tribunal Superior do Trabalho tem igualmente assumido posições vanguardistas, equilibradas. E, doutor Gáudio, me permita, eu fiquei surpreso com o registro que Vossa Excelência fez a mim, agradeço os elogios, acho que a maior virtude de um magistrado é a serenidade e o equilíbrio. Nós, magistrados, juramos ao tomar posse cumprir a Constituição e as leis da República. E nós sabemos também que as leis são frutos de processos, de grupos de pressão que se articulam perante o Congresso Nacional, de processos democráticos que são produzidos, construídos de acordo com as circunstâncias e as possibilidades de cada momento concreto. Quero cumprimentar o prefeito aqui, nosso Edinho Araújo, prazer revê-lo, e, sobretudo, pelo reconhecimento que a comunidade de São José do Rio Preto devota à sua atuação como líder político regional. Enfim, sintam-se todos saudados. Peço escusas se esqueci de saudar alguém, esses momentos são sempre favoráveis a essas omissões involuntárias, mas o tema que nos traz aqui é o tema da negociação coletiva. Nós ouvimos, ao início deste seminário, intervenções, posicionamentos, visões muito interessantes que remarcam a importância de uma prática saudável, compatível com o nosso texto constitucional, da negociação coletiva de trabalho. Para entender o que aconteceu com a negociação coletiva a partir do advento da Lei 13.467, nós precisaríamos retroceder um pouco na história e revisitar a origem do processo histórico de formação da classe operária, o período anterior a 1930. Mas nós não temos tempo para uma digressão tão ampla. Precisaríamos entender que no Brasil houve liberdade sindical plena. No Brasil, a partir do ingresso da assunção de Getúlio Vargas no poder, introduziu-se um novo sistema, um novo marco, um novo projeto civilizatório que reservou aos sindicatos um papel não proeminente, não de protagonismo na regulação das relações entre o capital e o trabalho. Creio que todos aqui sabem que Getúlio Vargas, gradativamente, ao longo da década de 30,
com os 3 decretos que foram editados em 31, 34 e finalmente em 37, o decreto 19.770, acabou sufocando, asfixiando a liberdade sindical e reservando aos sindicatos um papel secundário, um papel restrito à colaboração com o Estado, um papel em que a negociação coletiva não assumia a proeminência, a relevância que antes lhe era reconhecida, um papel fundamentalmente voltado ao assistencialismo, que é uma política importante, especialmente naquele momento histórico em que as instituições nacionais ainda ensaiavam as suas instalações. É preciso compreender esse processo histórico para que nós possamos divisar que o modelo ideal de regulação de relações de trabalho tem na negociação coletiva o seu ponto de culminância, o seu aspecto primordial, numa perspectiva pluralista e democrática. A negociação coletiva deve, sem dúvida alguma, ser estimulada, valorizada, prestigiada. O Estado precisa reduzir a sua intervenção, garantindo direitos mínimos, estabelecendo uma legislação de fomento à negociação coletiva, disciplinando condutas e práticas antissindicais e sancionando-as, sobretudo, mas deve sim reconhecer a autonomia negocial coletiva, com essas cautelas que possam se fazer necessárias numa sociedade em que o capital e o trabalho ainda não assumiram uma tradição, uma prática de um diálogo frutífero, virtuoso, verdadeiramente voltado à construção da paz social e do trabalho decente. Nós sabemos que, historicamente, no plano doutrinário, existem 3 modelos de regulação de relações de trabalho. Um modelo absolutamente interventivo, um modelo de abstenção completa e um modelo intermediário, que é o ideal buscado no âmbito da própria Organização Internacional do Trabalho. Neste modelo intermediário, o Estado tem um papel de assegurar garantias e direitos mínimos, como disse, definindo práticas antissindicais e, igualmente, estabelecendo o conteúdo mínimo necessário à proteção compatível com a tutela da dignidade da pessoa humana, do trabalhador. O que acontecia no Brasil antes da Constituição de 88 em relação à negociação coletiva? Nós tínhamos na consolidação das leis do trabalho a definição da negociação coletiva, dos acordos e das convenções coletivas, a previsão de quais seriam os seus elementos essenciais, especialmente os direitos e deveres que são da essência dessa negociação coletiva, um processo de negociação completamente vinculado, desde o instante da convocação da Assembleia, definição da pauta, quórum de deliberação, até o momento final da pactuação e da submissão do elemento, do instrumento negocial celebrado, a registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Esse modelo vigorou até 1988. Em 88, nós tivemos a Carta Política Cidadã, que tencionou romper com aquele Estado corporativista que foi inaugurado em 1930 no Brasil. Mas antes de 88, nós já reconhecíamos à Convenção e aos acordos coletivos um papel secundário. Por quê? Porque nós já tínhamos um direito individual interventivo, analítico, que regulava todos os capítulos da relação capital e trabalho, desde a contratação até os efeitos pecuniários decorrentes da sua dissolução. E, por isso, a negociação coletiva, em alguns segmentos, não cumpriu uma função de expansão de direitos como lhe seria própria. É bem verdade que em muitos estados, muitos segmentos econômicos, nichos de eficiência econômica, com sindicatos igualmente fortes, muitos novos direitos foram gestados e posteriormente incorporados à ordem jurídica a partir da ação sindical. Mas essa não foi a regra, lamentavelmente, em todos os quadrantes do país. Antes de 88, a negociação coletiva, portanto, cumpriu uma função meramente protocolar, regra geral, salvo segmentos econômicos exponenciais, de eficiência comprovada, de resultados expressivos, mas tivemos, em 65, o advento de uma lei que dispôs sobre a possibilidade da redução do salário e da redução da jornada. A Lei 4923, de 65, dispôs acerca dessa possibilidade, desde que a conjuntura econômica impusesse a redução de salários e jornada, observado o patamar de 25%, durante um período de 3 meses, prorrogáveis por iguais 3 meses, e mediante homologação do Ministério do Trabalho.
Posteriormente, em caso de conflito, previu-se a possibilidade de que, na ausência de acordo voltado à redução da jornada e dos salários, incluídos gerentes e administradores, poderia a Justiça do Trabalho resolver essas disputas e definir essa redução salarial temporária, observada a proporção da redução da jornada. É por isso que, em 88, quando advém a Constituição, surge uma grande efervescência em relação à não recepção, que é o fenômeno jurídico que se dá, segundo a técnica jurídica, não recepção da Lei 4923, na medida em que o artigo 7º, inciso 6, passou a dispor acerca da possibilidade da redução da jornada mediante redução do salário mediante negociação coletiva. A Constituição, nos incisos 13 e 14 e no inciso 6 do artigo 7º, muito embora anunciasse o horizonte de valor, o compromisso social com a melhoria da condição social do trabalhador, dispôs acerca do poder dos sindicatos de reduzir salários, artigo 7º, inciso 6, alterar os marcos normativos da jornada, artigo 7º, incisos 13 e 14, e no âmbito da doutrina e da jurisprudência se instalou um debate muito rico sobre o significado dessas normas constitucionais. Teria a Constituição assegurado aos sindicatos o poder de flexibilizar salário e jornada? Essa disposição, salário constitucional, que alcançou salário e jornada, essas disposições, poderiam nos fazer compreender que a flexibilização em relação a aspectos essenciais, os principais direito e dever de patrão e empregado, trabalhar, cumprir jornada, remunerar, pagar salário, poderiam espargir, ampliar os seus efeitos a todos os demais aspectos da relação de emprego, a todos os demais direitos reconhecidos aos trabalhadores. Esse foi o debate que se estabeleceu pós-88. Flexibilização ampla, flexibilização restrita. Prevaleceu, como sabemos, na doutrina e na jurisprudência, a compreensão de que a flexibilização, na linha da lei de 65, deveria ser admitida em caráter excepcional, apenas em momentos de retração econômica e para se evitar desemprego, seria lícito aos sindicatos flexibilizar mediante contrapartidas, jornada e salário. Mas a realidade é muito dinâmica e a jurisprudência passou a ser tensionada pelos senhores que celebram acordos e convenções coletivas de trabalho. A visão clássica, a perspectiva de que a negociação coletiva apenas poderia ampliar aqueles direitos já previstos em lei, cedeu espaço, o princípio da adequação setorial negociada, cedeu espaço a uma nova perspectiva, quando o Supremo Tribunal Federal, em 30 de abril de 2015, examinou o RE 590.415. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o relator do recurso extraordinário e, sempre que posso, falo sobre esse julgamento e recomendo a todos a leitura, porque é um julgamento emblemático que sinalizou uma visão do Supremo Tribunal Federal em torno da necessidade da ampliação do prestígio da autonomia negocial coletiva. O Supremo Tribunal Federal, neste julgamento e em um outro que se seguiu, disse com todas as letras que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a jurisprudência interventiva, a jurisprudência que não reconhecia validade e eficácia de normas coletivas que regulavam direitos em parâmetros inferiores àqueles já previstos em lei, não estava correta. A jurisprudência trabalhista deveria ser revista, deveria ser revisitada. O chamado princípio da adequação setorial negociada, segundo o qual só se pode negociar para ampliar, não para reduzir, foi posto em xeque. E o Supremo Tribunal Federal disse isso pelo seu órgão plenário. Foi o plenário do Supremo Tribunal Federal que se posicionou desta forma, num voto muito elogiado pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Pouco tempo depois, o Supremo se pronuncia novamente sobre a jurisprudência trabalhista construída pelo Tribunal Superior do Trabalho. No caso relatado pelo ministro Teori Zavascki, no RE 895-759, decidiu-se pela validade de uma norma coletiva que suprimia direito às horas de percurso, horas in itinere, desde que existissem contrapartidas válidas, consideradas como tais.
pela própria categoria. Este julgamento, editado monocraticamente, foi objeto de um recurso agravo, e a segunda turma do Supremo Tribunal, por unanimidade, chancelou a compreensão do ministro Theory, que, por sua vez, fazia referência ao julgamento do RE 590.415. Esse era o estado da arte. A partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho foi posta sob sindicância, sob exame. E nós, no Tribunal Superior do Trabalho, começamos, obviamente, a querer discutir quais seriam verdadeiramente os direitos indisponíveis, que jamais poderiam ser objeto de negociação coletiva. Mas não houve tempo hábil para a construção de uma nova leitura, de uma nova visão voltada à ampliação da autonomia negocial coletiva, preservando direitos indisponíveis, observadas algumas contrapartidas, respeitado um procedimento democrático no âmbito das categorias pactuantes. Eram essas as nossas propostas a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos analisar, sim, a validade das normas coletivas, mas vamos exigir, primeiro, que sejam trazidas aos autos informações em torno da regularidade do processo deliberativo, no âmbito da categoria profissional e da categoria patronal. Vamos exigir também que, para cada cláusula que aparentemente reduza um nível de proteção social, um direito assegurado em lei, seja indicada a contrapartida, para que, uma vez invalidada uma determinada cláusula, a outra que compensava esta cláusula seja igualmente desconsiderada, preservando, em suma, o equilíbrio intrínseco necessário ao contrato coletivo de trabalho. E mais, sustentávamos, e isso foi acolhido na reforma trabalhista, que, posta sob julgamento, censurada, criticada uma determinada cláusula celebrada em acordo ou convenção coletiva de trabalho, as entidades sindicais deveriam participar do processo, deveriam defender a legitimidade do que fora por elas contratado. Vejam, nós caminhamos para um novo cenário a partir dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E sobreveio a reforma trabalhista, uma proposta enviada ao Congresso pelo Poder Executivo, com 7 artigos, como já foi lembrado pelo presidente Fernando Borges, a quem cumprimento, não sei se esqueci, mas são tantas autoridades, né, um querido amigo. 7 artigos germinaram e acabaram somando uma quantia superior a 100, mais de 110 artigos. E entre alguns desses artigos surgem previsões curiosas, como aquela do artigo 8º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, segundo a qual a atuação da Justiça do Trabalho, no que diz respeito à validade de normas coletivas, fica limitada à análise dos elementos essenciais do negócio jurídico, artigo 104 do Código Civil. E aí a novidade, respeitado o princípio da intervenção mínima na negociação coletiva. Princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário na negociação coletiva. Será que pode tudo? Será que os sindicatos receberam uma carta branca, um cheque em branco? Podem negociar tudo? Evidentemente, a resposta é negativa. E o próprio governo, antevendo inúmeras discussões a esse respeito, igualmente fez inscrever no projeto, convolado em lei, os artigos 611-A e 611-B. Nesses artigos estão listados direitos que podem ser transacionados, que vão prevalecer sobre a lei, uma vez transacionados, e direitos, 611-B, que jamais poderão ser transacionados. É interessante ressaltar, no conjunto desses direitos, que podem ser transacionados, que a característica básica da reforma trabalhista foi de desconstrução da jurisprudência trabalhista. Nós, no Tribunal Superior do Trabalho, somos chamados diuturnamente, em cada uma das sessões de que participamos, julgamos centenas de processos, ações individuais, ações coletivas, ações civis públicas, e surgem questionamentos com muita frequência em torno de acordo e convenção coletiva de trabalho.
É um paradoxo que nós precisamos superar. A negociação coletiva de trabalho, com esse modelo sindical que parece não ser representativo, e aí o debate seria outro em torno do modelo sindical, não cumpre o seu papel. A negociação coletiva no Brasil não cumpre o seu papel de pacificação verdadeira das relações entre o capital e o trabalho. Celebra-se um acordo, celebra-se uma convenção, no dia seguinte os foros trabalhistas estão recebendo as reclamações trabalhistas. Há um fosso aparente entre as categorias e os sindicatos que celebram as normas coletivas. Quando não, são os próprios sindicatos que vão à justiça para impugnar a norma coletiva por eles próprios celebrada. Isso é caso concreto. Caso da Bahia, por exemplo, jornada 12/36, turnos ininterruptos de revezamento, prorrogação da jornada noturna durante a diurna, e se questiona a validade da limitação do adicional noturno às 5 horas da manhã, quando a jornada iria até às 7. Pactuou-se nesse sentido, contrariando a súmula 60, e tem 2 que diz que o trabalho noturno prorrogado para o horário diurno deve ser remunerado, o trabalho diurno, com um adicional previsto para o trabalho noturno. O próprio sindicato patrocinando causas individuais, ações individuais, que conspiram contra a validade da própria norma coletiva por ele celebrada. Vejam, a jurisprudência não consegue avançar de forma rápida, célere, como parece ser o ideal. A jurisprudência é um patrimônio social. A jurisprudência não é do TST, não é do TRT-15, a jurisprudência é da sociedade jurisdicionada, e ela é construída de forma democrática com a participação de todos, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, que debatem nas sessões as teses e se posicionam a respeito. E é por isso que nós vimos na jurisprudência do TST uma expansão tímida na linha do reconhecimento cada vez maior da autonomia negocial coletiva. Poderia dar um exemplo que talvez seja bastante emblemático do que estou aqui a afirmar. Súmula 423. Nós sabemos que a Constituição estabelece um limite máximo de duração da jornada para o trabalho prestado em turnos ininterruptos de revezamento. São 6 horas. O trabalhador sofre um desgaste físico, biológico, social, psíquico imenso, em razão da alternância constante de turnos, e por isso a Constituição prevê essa limitação a 6 horas. Mas a negociação coletiva vem forçando, tensionando, e surgem normas ampliando para 8 horas, para 10 horas. O TST disse, não, no máximo 8 horas, súmula 423. E aí nós recebemos um caso da Alcoa, a indústria siderúrgica mineira, em que a jornada era de 10 horas e 45 minutos diários. Regime 2x2x4. Trabalha-se 2 dias no horário diurno, 2 dias seguintes no horário noturno e 4 folgas. Vale a negociação coletiva? Jornada total vivenciada mensalmente, 156 horas. Salário dos trabalhadores pago com 220 horas. Processo negocial, a categoria legitimamente se pronunciou, quis aquela pactuação. A vontade da categoria é essencial. A vontade da categoria documentada nos autos é relevante nessa pesquisa que vínhamos produzindo em torno da validade de acordos e convenções coletivas de trabalho. Nós validamos essa norma coletiva, 10 horas e 45 minutos diários em regime de turnos ininterruptos de revezamento. Validamos, contrariamos a súmula 423, era a vontade da categoria. Vejam, falou-se muito aqui, e aqui eu preciso dizer mais um pouco, eu não sei se meu tempo está esgotado, eu sei que já avançamos muito no tempo, mas eu preciso dizer do papel dos juízes, especialmente dos juízes do trabalho, no momento que nós estamos vivendo. Se ensaia, Brasil afora, teses em torno da inconstitucionalidade de disposições várias da nova lei trabalhista. De fato, existem avanços, na minha visão, existem retrocessos. O maior retrocesso talvez na reforma trabalhista seja o afastamento do sindicato da regulação de capítulos sensíveis da relação individual.
é como se o sindicato não mais fosse necessário no capítulo relevantíssimo da fixação da jornada de trabalho. Nós sabemos que a jornada de trabalho, sempre é bom lembrar, é objeto da primeira convenção da OIT, a definição da jornada de trabalho. A principal obrigação do trabalhador. A reforma permitiu a negociação direta empregado-empregador, em regimes horários que não aqueles de 8 horas diárias e 44 semanais, inclusive para 12 por 36. Né? Nós temos o trabalho intermitente, polêmico, enfim, mas nós temos avanços, como eu considero ser, esse que define o conteúdo possível de acordos e convenções coletivas de trabalho. Esse conteúdo possível é objeto de polêmica doutrinária e jurisprudencial. Dizer que o que está na lei não pode ser negociado é dizer que os sindicatos continuam com um poder limitado, que as categorias precisam ser tuteladas permanentemente pelo Estado. Nós queremos ou não queremos emancipação social, autonomia, claro, uma autonomia regrada, uma autonomia vigiada, mas queremos ou não queremos que os atores sociais produzam as regras que vão reger as suas próprias vidas? Esse é o cenário ideal, esse é o cenário desejado. Nós somos juízes constitucionais no Brasil. Todos nós temos o poder de declarar inconstitucional uma determinada norma jurídica. Nós operamos com a lógica do sistema jurídico. Nós enxergamos a Constituição como a norma ápice, a norma vértice, a norma abaixo da qual todas as demais não se podem contrapor. E os juízes constitucionais têm o dever de proceder a esse juízo, essa pesquisa de conformação vertical de constitucionalidade da norma infraconstitucional com o texto fundante. Evidentemente, nós estaremos inaugurando um momento de muita discussão em torno da constitucionalidade de várias das disposições legais. Mas eu não tenho dúvida em afirmar que a regra dos artigos 611A, 611B, problematizável em alguns de seus aspectos, representa um avanço na linha da segurança jurídica, representa um avanço na medida em que permite que os atores sociais, os transatores coletivos, de antemão sabem até onde podem ir, o que podem e o que não podem negociar, diferentemente do que acontecia antes. Isso, a meu juízo, é um avanço. Isso, a meu juízo, vai evitar essa enxurrada de ações em torno da validade de normas coletivas, celebradas, em muitos casos, de forma democrática, oportuna, com a participação da categoria, e que não tocam em direitos que sejam verdadeiramente indisponíveis. E aqui o debate sobre o que são direitos verdadeiramente indisponíveis, é um debate sempre presente, sempre atual. Anotação da carteira de trabalho, vínculo com a previdência social, licença, duração da licença maternidade, valor do salário mínimo, normas de proteção à saúde e segurança do trabalho, nós podemos e devemos debater. A jornada de trabalho está no limbo, na minha modesta visão. A jornada de trabalho é um tema sensível e central na relação capital-trabalho, porque a duração exacerbada, ampliada da jornada de trabalho, não apenas compromete a saúde do trabalhador, não apenas oferece o risco adicional de ampliar os índices de acidentes do trabalho, especialmente no segmento do transporte rodoviário de cargas, mas compromete projetos de vida, chamado dano existencial, compromete o convívio social do trabalhador, afasta a possibilidade do resgate de uma promessa, de um compromisso constitucional que é o pleno emprego. Então nós estaremos enfrentando, doravante, um momento muito rico de questionamentos em torno da constitucionalidade de várias dessas disposições previstas no texto constitucional. O que nós precisamos entender, e eu não sei quanto tempo tenho, mas os colegas certamente vão contribuir ainda nesse debate, o que nós precisamos entender é que o sistema político, o sistema econômico, o sistema jurídico, o sistema moral, todos eles têm a sua independência, a sua lógica, a sua linguagem e a sua pretensão de poder. Nós, do direito, operamos com o sistema normativo, mas não podemos cerrar os olhos para o sistema político, para o sistema econômico, para o sistema moral. O direito não é política, o direito não é economia, o direito não é moral, mas o direito dialoga com essas outras esferas e dimensões importantes. E é a Constituição que permite, que estabelece um canal de diálogo entre esses vários sistemas.
E nós precisamos respeitar a decisão do Congresso Nacional, da mesma forma como eles devem respeitar as decisões do Poder Judiciário. Maiorias eventuais que se formem em torno de projetos, proposições legislativas que são transformadas em direito, posto direito objetivo, podem e devem ser submetidas, sim, ao controle judicial de constitucionalidade, e a nossa responsabilidade, magistrados, se agiganta. A responsabilidade dos senhores advogados, dirigentes sindicais, igualmente cresce exponencialmente. É preciso, doravante, ter um cuidado imenso com o processo negocial. Negociações, como nós já vimos, estamos acompanhando de tempos em tempos em casos concretos, fraudulentas, fictícias, tendem a desaparecer. Vejam que os sindicatos pactuantes serão litisconsortes em ações individuais ou coletivas propostas na Justiça do Trabalho. É disposição legal inequívoca. Vejam que a Justiça do Trabalho, por expressa definição legal, deve cumprir esse princípio da intervenção mínima, obviamente com a lente da Constituição. Vejam que, de acordo com a nova disciplina legal, a ausência de contrapartidas, que é da essência do negócio coletivo, artigo 613 é expresso nesse sentido, não mais irá justificar a invalidação de normas coletivas. Ainda, se houver redução de salário e jornada, deve haver necessariamente a previsão de garantia de emprego. Cláusulas compensatórias eventualmente indicadas perderão a sua eficácia caso a outra cláusula a qual se vincula seja também invalidada. Mas eu volto a frisar e já me encaminho para a conclusão. Nós precisamos trabalhar na perspectiva da superação desse paradoxo, o paradoxo de que a norma coletiva, a negociação coletiva, não cumpre o seu papel de pacificação. Precisamos fazer com que trabalhadores e empresários percebam a relevância dos entes sindicais que os representam e que valorizem, sim, a negociação coletiva. No atual sistema, penso, a tendência será do crescimento da importância da negociação coletiva e, mais do que isso, da importância do procedimento necessário à celebração das normas coletivas. Eram essas as considerações que gostaria de submeter à análise de todos e me coloco à disposição aqui ou alhures, por e-mail, para responder aos questionamentos que possam ser produzidos, porque é sempre muito bom, muito oportuno para nós, magistrados, que exercemos a jurisdição, manter contato com os senhores que estão em linhas de frente, em trincheiras, nessa luta permanente pela construção de um país mais justo, solidário e fraterno. Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra ao desembargador doutor Carlos Augusto Scanfella para que nos apresente suas considerações a respeito dos aspectos em torno do Instituto da Ultratividade, que também é objeto, como sabem, da reforma trabalhista. Excelentíssimo ministro Douglas Alencar Rodrigues e ilustríssimo doutor Gáudio Ribeiro de Paula, a quem eu cumprimento e já de Jofre cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. Então, direto ao ponto, já que o tempo é exíguo, são 10 minutos que eu disponho para falar sobre os aspectos relevantes da ultratividade. E dou graças a Deus que são apenas 10 minutos, porque o meu conhecimento não ultrapassa a epiderme, quiçá a derme, né? Então, os 10 minutos vieram a calhar para eu discorrer sobre este assunto. Para se falar sobre a ultratividade das normas coletivas, nós temos que visitar o artigo 613.2 da CLT, que diz da obrigatoriedade que as normas coletivas tenham um prazo de validade. Em síntese, então, esse dispositivo proíbe que essas normas coletivas de trabalho tenham um prazo indefinido, ou seja, ad infinito.
Por sua vez, o artigo seguinte, o 614, parágrafo 3º da CLT, estabelece um prazo máximo de 2 anos para a vigência destas normas. Isso implica na necessidade de que, pelo menos a cada 2 anos, os atores sociais, os sindicatos representativos, se encontrem e discutam os temas. Normalmente se faz a cada ano, onde são discutidos principalmente as cláusulas econômicas. Esse é o quadro legal hoje existente. E aí vem, então, a pergunta, né? Essas cláusulas aderem negociadas, em definitivo, aos contratos de trabalho individual ou não aderem? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens em aderindo ou não? A outra atividade, ela tem críticos de um lado, tem críticos do outro, mas em síntese, porque o tempo não permite, nós podemos ter 2 vertentes que se sobressaem. Em havendo aderência, ou seja, a ocorrência da ultratividade, dizem que o sindicato de trabalhadores poderiam dificultar as próximas negociações, porque isso estaria já definitivamente incorporado aos salários. Já os outros dizem, olha, em não aplicando a ultratividade, os empregadores poderiam dificultar as novas negociações, já que os empregados teriam que remar tudo de novo. Todo ano teriam que discutir as mesmas cláusulas e tentar ganhar de novo aquilo que já haviam ganho. Mas, importante, então, analisar brevemente, como sempre, o histórico desse instituto. Em 1988, o TST editou a súmula 277, que tinha a seguinte redação: as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos. Portanto, nada dizia sobre convenção coletiva de trabalho. Era tão somente se manifestava a respeito da sentença normativa. Em novembro de 2009, o TST alterou a redação da súmula. 2 incisos. Basicamente, continuou a mesma regra, uma nova redação, que dizia que essas condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, aí inseriram convenção ou acordo coletivo, vigoravam no prazo assinado, não integrando de forma definitiva. Ou seja, fora mantida a impossibilidade de haver essa ultratividade. Tinha um inciso 2 que ressalvava um pequeno período de vigência de uma determinada lei. Porém, em setembro de 2012, o TST novamente alterou a redação da súmula 277. E aí passou a reconhecer a ultratividade, a partir de setembro de 2012. Quer dizer, houve uma mudança radical e a redação passou a ser as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções integram os contratos de trabalhos individuais e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Então, essa é a redação atual dizendo, ultratividade existe para acordos e convenções coletivas. Bom, aí, a enxurrada de crítica adveio. Como é muito bom termos as críticas, né, para que possamos refletir a respeito dos temas. E a crítica principal que se fazia é que não havia consolidação da jurisprudência, porque as súmulas, né, é um extrato da jurisprudência, é uma síntese. Mas os defensores da súmula vieram e disseram, não, sim, na seção de direito coletivo do TST há muito já se vinha decidindo desta forma. Ocorre, porém, que nós tivemos recentemente um novo ator se manifestando a respeito dessa súmula, que é o Supremo Tribunal Federal, que foi o autor, né, que foi quem, foi distribuído ao ministro Gilmar Mendes, e ele deferiu uma liminar. E ele determinou a suspensão
dos processos e efeitos das decisões judiciais que tratam dessa matéria. E essa liminar está em vigor, não foi ainda analisada o mérito. Ele fez severas críticas, como de hábito costuma fazer, né? E ele, bom, enfim, em síntese, as críticas do ministro, não vou aqui, mas ele diz, em determinado momento, que o vocábulo, isso por conta de um vocábulo introduzido na emenda 45 de 2004, isso é que gerou a alteração do entendimento e a alteração da redação da súmula. Ele diz que o vocábulo introduzido pela emenda 45 de 2004 é voltado a delimitar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Ele diz que ali não consta expressamente essa adesão, que haveria a outra atividade. Este é o fundamento, tem várias críticas. Ele fala que houve apenas uma alteração semântica e que o legislador constituinte não pretendeu modificar a essência do dispositivo constitucional. Bom, enfim, esse é o quadro que a gente tem, mas, porém, temos mais um ator vindo a lume, tratando do assunto, que é justamente a nova CLT, aqui já referida à Lei 13.467, que entra em vigor dia 11/11, segundo os cálculos que fizemos. Posso estar errado, pode ser um dia mais, um dia menos, mas depois a gente vai fazer certinho os cálculos, porque está em dias. E o artigo 614 tem a mesma redação, com um pequeno acréscimo. E a redação é: não será permitido estipular duração de convenção ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Está lá na lei. Portanto, ao meu olhar, as coisas se encontram dessa forma. A ultratividade não estaria em vigor para normas, convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos. Porém, o judiciário, quando ele for fazer um julgamento de dissídio coletivo, ele é obrigado a respeitar as condições anteriores que já... Então, para o judiciário, haveria essa outra atividade. Essa é a leitura que eu tenho feito, que me parece razoável, que poderá prevalecer. Porém, tem sempre um porém, nós não podemos nos esquecer do que dizem de Brasília. Brasília, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, nós estamos sujeitos às decisões, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Isso é, em síntese, o que eu tinha para dizer sobre o tema, mas eu gostaria de, dada o tempo e o conhecimento, mesmo dérmico, eu só gostaria de falar a respeito da lei. Nós não podemos nos esquecer da realidade. O mundo, e até aqui indo, me associando ao que disse o ministro, que da outra vez que ele esteve aqui, eu fiz uma pergunta, se o Estado não deveria sair um pouco, não estaria na hora de tentar fazer com que os atores sociais se achegassem e o Estado saísse um pouco dessas relações. Mas nós estamos vendo uma transformação mundial, uma revolução tecnológica sem precedentes. Nós não podemos nos esquecer que a maior rede hoteleira do mundo não tem um hotel, Airbnb. Eu já fiquei na Itália, já fiquei em vários lugares pela Airbnb. A maior rede de táxi do mundo não tem um carro, é Uber. Motor elétrico está vindo para tirar fora o motor a explosão. O nosso pré-sal, a nossa cana terá que ser repensada, porque a facilidade, a tecnologia melhorou a absorção da luz solar, da energia solar. A Europa, os países europeus, principalmente a Alemanha, os carros japoneses estão vindo com motores elétricos. Em breve nós não teremos mais carro, nós teremos um
computador sobre rodas, são os carros autônomos, compartilhados. Impressora de casa. Hoje se produz uma casa com impressoras. E melhor, eu sempre fui adepto de Star Trek, então, filmes de ficção científica, e eu ficava doido na hora que eles apertavam um botão e tinha sintetizador de comida. Eu ficava maluco, pois não é que nós estamos já com impressora que sintetiza e que faz alimentos? E em breve, não será distante, nós teremos tudo isso. Nós não podemos nos esquecer, olhando para trás, que nós tivemos profissões que desapareceram. Nós tínhamos acendedores de lampião a gás nas cidades. Eles iam lá de noite, acendia e apagava. Não existe mais. Nós tivemos os armeiros, que era quem fazia as espadas, faziam os elmos para a guerra. Não existem os armeiros. Alfaiate é raridade, né? Hoje em dia. Cortador de cana, praticamente já também sendo extinto. Biblioteca vai virar peça de museu. Isso aqui, a gente leva 1000 livros, né? Milhares de livros, num dispositivo deste. Isso tudo, eu estou querendo dizer que nós temos alterações estruturais e desafios, e o Brasil está inserido nessas alterações. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E os desafios são justamente como que nós vamos compatibilizar todas essas mudanças assombrosas. Para mim, que já estou indo para a serenidade, né, ficando já velhinho, me esqueço das coisas, é mais difícil ainda, talvez para os jovens não sejam, né? Então, estes são os novos desafios. E os sindicatos, neste momento, eles são chamados e têm que demonstrar maturidade. Eles têm que demonstrar que são novos tempos, são novos atores e são novas leis. E não podemos chorar. Muito obrigado. Com isso, podemos avançar nos nossos debates para ouvir um pouco sobre as perspectivas da utilização dos instrumentos coletivos de trabalho com o objetivo de suprir lacunas legislativas na nova proposta legislativa para o segmento dos transportes. E nesse contexto, veremos agora o Dr. Márcio José Lopes, que é analista de sistema, especialista em legislação do transporte. Bom dia. Só primeiro eu vou tentar fazer funcionar aqui, porque a tecnologia é boa, tem que funcionar. Vamos ver aqui. Está passando lá? Sim. Sim. Bom, precisamos ser céleres, então, cumprimentar todos os meus colegas aqui e aqui, né? Porque somos todos colegas, né? Muito bem. Nós estamos num momento, no nosso setor, apesar de tudo isso que nós temos visto aí, coisas avançando e coisas talvez retrocedendo, mas nós estamos num momento muito diferenciado que eu penso que vai fazer uma diferença no nosso setor muito grande. E o trabalhista vai estar inserido nisso, tá? Primeiro, vocês têm que entender um pouco, eu acho que poucos aqui, muito poucos aqui, estão sabendo da criação do marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, apesar de 100% dessa plateia vai ser contemplada dentro do marco rodoviário de transporte rodoviário de cargas. 100% aqui vai ser contemplado para uma coisa ou para outra coisa, mas poucos estão sabendo. Então, o que está acontecendo? Nós temos mais de 40 legislações na área de transporte, algumas muito específicas e outras com abrangência, né? Especificamente na área trabalhista, nós temos a Lei 12.619, que continua em vigor, a Lei 12.619 de 2012, ela continua em vigor, e nós temos a Lei 13.103,
que é uma lei que modificou vários aspectos da 12.619 e deu tratamentos, inclusive, com relação a essa parte dos instrumentos coletivos de trabalho. Muito bem. Só que não dá para um setor conviver com tanta legislação. Então, em 2015, em agosto de 2015, então esse mês fazem 2 anos, foi autorizada a formação de uma comissão especial para tratar das legislações de transporte rodoviário de cargas. Essa comissão especial, ela é uma comissão terminativa, e como é uma comissão especial, então o projeto de lei sai direto dela para o plenário ou para o Senado, tá? Porque ela é terminativa. Muito bem. E nessa comissão, nós estávamos tratando de tudo que era processos cíveis e alguns criminais, porque envolve também roubo de carga e tal, mas nada do trabalhista. Porque a comissão começou, gente, em agosto de 2015. Nós tínhamos acabado de ter sancionado a Lei 13.103. Então, que sentido fazia naquele momento você falar assim, vou trabalhar em cima do trabalhista? Nós não tínhamos, né, não havia essa pretensão. Mas quando você vai fazer uma legislação tão abrangente, você tem que fazer audiências públicas, seminários, e quando passamos a fazer audiências públicas e seminários, e quero esclarecer a vocês que o meu papel é puramente técnico nisso, né? Ou seja, eu assessoro a comissão para fazer essas coisas e para ouvir todos, né? Enfim, para montar o texto, o trabalhista começou a vir para uma evidência muito maior do que o restante. Porque a Lei 13.103, vocês sabem que ela é uma lei que não está acomodada e talvez não fique acomodada, porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade em cima de 14 itens da lei, né? E isso vai andar, né? E não sabemos como isso vai ser julgado. Muito que bem. O que a comissão resolveu fazer, né? Resolveu começar a tratar também do trabalhista. E aí criou-se um grupo de trabalho, né, para pegar as legislações que estavam ali, mas fazer uma outra leitura, que é a que eu vou passar agora para vocês. Mas, para vocês saberem, então, participaram os trabalhadores, o doutor Adilson Boareto, por exemplo, representando a federação, participou de todas as reuniões que fizemos, participaram os empresários, participaram a Justiça Trabalhista, a desembargadora doutora Tereza nos ajudou muito nisso, porque ela conhece bastante a legislação de transporte e os meandros do transporte, o ministro Augusto César, do TST, que é um especialista nisso também, e alguns deputados que conhecem bem essa parte trabalhista. Bom, e aí passamos a ter uma coisa um pouco diferente, que eu quero mostrar para vocês a partir daqui. Deixa eu só ver como é que eu faço para passar isso para lá. Foi, ok. Muito bem. Para onde eu tenho que apontar isso? Onde que está a antena? Ok, muito bem. O que foi feito diferente? Então, até então, nós estamos discutindo o seguinte, pode estender a jornada do motorista? Ele pode trabalhar 12 horas? Na atual legislação diz que lá é 8 mais 2 e mais 2 sob convenção, sob instrumento coletivo, ok? Então, 12 horas, né? As paradas, qual o tempo, enfim, não vou ficar passando esses itens porque a gente não tem tempo para isso. O foco desse grupo de trabalho foi outro. Nós temos que pensar o que é seguro e o que não é seguro. Só para vocês entenderem, eu fui motorista, então eu sei o que é o limite. E nem sempre os nossos profissionais sabem o que é o limite. Quando um funcionário administrativo cochila na sua mesa de trabalho, o máximo que vai acontecer é ele passar vergonha, porque vai cair a cabeça, alguém vai ver e vai dar uma risada. Quando um motorista cochila, ele não está pondo em risco só a vida dele, ele está pondo em risco os que fazem parte do meio ambiente onde ele está. E um caminhão não... quando tem um acidente, ele é sempre de grandes proporções. Então, o que nós passamos a pensar? Vamos pensar de maneira segura, independente de se um motorista pode trabalhar 12, 14 ou 24 horas por dia, ou se ele só tem que trabalhar 6, o que é seguro?
Então, passamos a ver o que causa acidente. São esses itens que estão aí, não vou ficar passando para vocês. Agora, uma coisa importante, 11% dos acidentes, só 11% dos acidentes são causados pelos transportes de carga, de vidas ou de carga de produtos. Só 11%. Tá? Porém, ele produz 55% de que é fatalidade e letalidade. Porque quando você fala de acidente, aqui na estrada, hoje aqui na cidade de Rio Preto, quantos acidentes estão acontecendo hoje em Rio Preto? Alguém que bateu atrás, o semáforo fechou, o outro não viu, mas não causa letalidade e fatalidade. Os acidentes com caminhões e ônibus causam letalidade e fatalidade. E causa 55% disso. E quanto custa isso? Né? Custa em torno de 52 bilhões por ano. Isso é o custo de saúde. Agora, quanto realmente custa? Nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque quando alguém, um motorista morre, por exemplo, a família, e a esposa tem 28 anos, e ela vai viver até 78, 88, 98 anos, ela vai continuar recebendo. Então, o que acontece? Quanto custa isso para a Previdência? Então, nós temos que trabalhar isso. Muito bem. Bom, passamos então a ver isso. E aí, ok. Aí, quais são os fatores que causam fadiga? São esses que vocês estão vendo aí. Então, se você não dorme bem, né, se você dorme mal, isso causa fadiga. O que a fadiga vai causar? Ele perde, ou ele tem sono, ou ele perde a capacidade de responder rapidamente. E aí vem o acidente. Não vou passar toda essa legislação, só vou dizer para vocês o seguinte. A nossa legislação, a 12.619, baseou-se muito na legislação europeia. E a 13.103 baseou-se muito, não sei no quê. Ela fez uma mistura de um monte de coisa. E, principalmente, pensou-se no fator econômico. E aí uma coisa importante, quando vocês pegam essas legislações, os Estados Unidos, a União Europeia, a Austrália é a mais liberativa, vamos dizer assim, que o motorista, teoricamente, pode trabalhar mais. Mas tem algumas coisas que são extremamente importantes. Por exemplo, nenhum país do mundo considera alguns itens como não contados na jornada. Então, se está à disposição, ele conta. Então, quando você fala que você pode trabalhar, por exemplo, na Austrália, 13 horas, é assim, se você começou às 6 da manhã, às 7 da noite você tem que parar. Se você, nesse tempo, dirigiu, não dirigiu, ficou na carga, ficou na descarga, às 7 da noite você tem que parar. Então, tem alguns aspectos que nós, assim, vamos aproveitar o bom desse, o bom daquele outro. E aí, deu nisso que está aí, que não está muito seguro. E eu aqui, desculpe-me, como eu sou técnico, eu aqui não estou dizendo se o motorista tem que receber, não tem que receber, eu estou dizendo o seguinte, do aspecto de segurança, isso não é bom, ok? Muito bem. Vocês conhecem também, não vou ficar passando, as mudanças entre a 12.619 e a 13.103, tá? Uma coisa importante, antes da 12.619, vocês sabem que nós tínhamos o que eu chamo de jornada autocontrolada. Quem controlava a jornada antes da 12.619? Nosso setor não tinha, nós trabalhamos sobre o inciso 1º do artigo 62 da CLT, ou seja, sem controle de jornada externa. Então, quem fazia a jornada? O motorista. Ele saía daqui de Rio Preto, falava, bom, como eu vou descarregar em Santos, eu vou parar em tal lugar, ali eu descanso, nossa, mas aí São Paulo, na época não tinha rodoanel, eu tenho que passar por dentro de São Paulo, então eu tenho que passar em tal horário, e ele fazia na cabeça dele, e parava onde ele queria, e assim ia. Não é verdade? Bom, isso antes. Quando veio a 12.619, criou realmente algo muito diferente, que foi você dizer, olha, o que tem que fazer de descanso e o que você pode trabalhar. Foi isso que a 12.619 instituiu. Então, mudou muito e para todos. Mudou para o empresário e mudou para o motorista. Então, ficou uma coisa aí... e teve alguns excessos. Teve alguns excessos. Esses excessos foram corrigidos, em parte, na 13.103, só que também aí cometeram outros excessos na 13.103, por outro lado. Bom, o que nós pensamos?
nós temos que pensar que nós temos que trabalhar de maneira segura. Então, nós fomos estudar isso que vocês estão vendo aí, não vou passar os detalhes, mas é o seguinte: qual que é a diferença entre trabalhar 8 horas e, dentro de trabalhar 8 horas, você descansar a cada 4 horas ou a cada 5 horas e meia, você trabalhar 10 horas com descanso a cada 4 horas ou a cada 5 horas? Isso, você tem uma coisa que é um índice que a gente tem, que é o risco de fadiga. Uma coisa é risco de fadiga, ou seja, eu vou me sentir cansado, ok? Uma segunda coisa é o risco do acidente, porque a fadiga produz acidente, mas não é toda a fadiga que produz acidente, né? A fadiga é um risco para o acidente, né? Mas não é toda que produz, porque a gente conta com a sorte, né? Então, partimos desse estudo. Esse estudo é um estudo mundial, não é um estudo brasileiro. E aí eu vou dizer para vocês o que nós estamos produzindo para entrar depois nos instrumentos coletivos, tá? O que nós estamos pensando no marco regulatório? Então, para vocês entenderem, o marco regulatório está extremamente avançado, o texto base do marco regulatório está na mão dos deputados que compõem a comissão, eles têm que dar um retorno para o relator até hoje do que eles querem que mude, tem uma reunião terça-feira que vem com eles, e no dia 15, na outra semana, já sai o texto final. Nesse primeiro texto, não está inserido o trabalhista. Nós estamos tratando o trabalhista à parte para inserir nesse texto do marco regulatório. Ok? Então, ele vai ser inserido. Então, esses itens que eu vou mostrar aí para vocês vão falar o seguinte: ó, eu peguei o texto do marco e não está esse item. Esses itens vão ser colocados lá. Ok? Então, o que nós estamos propondo? Primeiro, a questão da jornada. Então, é um limite de 8 horas mais 2 horas, né? Então, você elimina aquele 12 horas, né? Não vai poder mais fazer 12 horas, nem sobre instrumentos coletivos, e você faz a parada a cada 4 horas e meia de direção contínua e um período mínimo de descanso de 30 minutos, sem prejuízo do tempo de refeição. Com relação a um dia de jornada, então, 10 horas de direção no máximo e 15 horas totais. Por que 15 horas totais? Porque a gente vai falar de tempo de espera, que deduz da jornada. Eu vou falar disso no outro slide, no próximo slide, aí, porque ele detalha o tempo de espera. Então, é assim, ó, o motorista ele não pode nunca dirigir mais que 10 horas. Certo? E, mesmo com tempos de espera, ele não poderia trabalhar nunca, não poderá trabalhar nunca mais que 15 horas. Então, nós estamos efetivamente colocando limites. Você tem descontos? Tem, mas há limite. Tá? A cada 7 dias é constitucional, 44 horas. Pode fazer hora extra? Claro, pode fazer hora extra. Nós estamos ali, estamos dizendo que pode fazer hora extra. A hora extra, todo mundo sabe como é que é, não pode ser todos os dias, enfim. Né? Então, ele pode fazer hora extra, mas é 44 horas. Só que nós estamos fazendo o seguinte: a cada 7 dias, ele tem o descanso de 24 horas, como qualquer outro trabalhador. Mas nós estamos acumulando para fazer até 3 semanas no retorno para casa. Por quê? Uma coisa que nós estamos priorizando, além da questão da segurança, é a questão do trabalhador ficar o máximo de tempo possível com a sua família. Traduzindo em miúdos, é isso. Então, para ele sair daqui, e aí a 12.619 pecava nisso, dizia o seguinte: se ele está lá em Cuiabá, né, e ele tem que voltar, ele não pode voltar, porque estourava a jornada, ele tinha que ficar lá. Aí, como ele descansava lá, quando voltava aqui, ele não ficava na casa dele, ele saía para outro lugar, então não pode. O trabalhador tem que ficar em casa o máximo tempo possível. Né? Então, nós priorizamos isso. E a cada 21 dias, no máximo 132 horas aí, e a viagem com 2 motoristas também, a nossa proposta é eliminar aquele caso do motorista descansar com o caminhão rodando, ok? Então, tem que parar o caminhão no mínimo 6 horas. Estamos voltando, na verdade, no que tinha na 12.619. Tempo de espera, isso muda bastante. Hoje, o tempo de espera não é computado na jornada, ok? Ele vai continuar sem ser computado na jornada, porém, agora tem uma diferença. O que é o tempo de espera? Em fiscalização, em carga e descarga, ok. Tem descarga que o motorista fica lá, deixa o caminhão, sai, vai descansar e volta a pegar o caminhão 5, 6, 7 horas depois. Tem descarga que ele está na fila do porto e ele tem que ficar dirigindo o caminhão. Então, isso muda muito, ok? Então, tempo de espera.
Agora está instituído. O que é o tempo de espera em descanso e o que é o tempo de espera em prontidão. Tá? O tempo de espera em prontidão, o motorista está em prontidão, ele vai receber alguma coisa, certo? E aí, nós aqui não estamos inovando. Nós copiamos de algo que já está funcionando muito bem, que veio do ferroviário há décadas e que funciona bem. Tá? Se ele está em tempo de espera em descanso, remuneração de 1/3. Se ele está em prontidão, remuneração de 2/3. Tá? Do valor do salário hora. E é remuneração. Tá? Ou seja, vai incorporar o salário. Né? E o tempo de reserva. O tempo de reserva é daquele dos 2 motoristas no caminhão. Também não estamos inovando, estamos copiando de outros. Ok? Tá? E aí, uma outra coisa que nós estamos fazendo é a questão de como vai fiscalizar isso, porque se não fiscalizar também não funciona. Então, nós estamos colocando as responsabilidades. A primeira responsabilidade de jornada, gente, é do motorista. Vocês aqui são praticamente todos representantes de motoristas. Se a categoria de motoristas não entender que ele tem que controlar a jornada e que a segurança viária é em primeiro lugar dele, ele tem decisão soberana. Se ele tiver com sono, ele tem que parar. Ninguém pode mandar você matar pessoas. E você não tem o direito de se defender dizendo que você andou mais e matou pessoas porque o teu patrão te mandou. A decisão de matar ou não é nossa. E eu digo isso com conhecimento de causa. Eu sou investigador de acidentes. A grande maioria dos acidentes que a gente pega com vítimas foi em cima de decisões falíveis, que a gente chama. Não tomou a decisão certa de parar, ou da distância de segmento inadequada, ou da velocidade incompatível. Nós temos que reduzir acidentes, e a responsabilidade, em primeiro lugar, é do motorista. E se o patrão mandar trabalhar mais do que aquilo e ele não pode, cabe a ele denunciar. Cabe a ele denunciar. Tá? Mas é dele. Mas não é só isso. As medições e controles serão feitos eletronicamente, porque como essa lei está inserida no marco regulatório, nós vamos criar para o caminhão o mesmo que tem no avião. A telemetria do caminhão vai estar disponível na Agência Nacional de Transportes Terrestres a cada 1 hora, e nós vamos saber quanto o motorista trabalhou. Então, a fiscalização vai passar a ser eletrônica. E aí, as fiscalizações de trânsito, nós estamos obrigando a colocar nos caminhões o que já tem, por exemplo, na Europa, desde 2006, que é o tacômetro digital com a fita. Claro que para tudo isso há um prazo, tem caminhões mais velhos, você precisa adequar. Agora, as punições continuam sendo pesadas, né? Com o recolhimento do caminhão, com multas pesadas, tal. Muito bem. Uma coisa que estamos voltando, esse item 2 aí, que é, nos locais de tempo de espera, a responsabilidade das condições sanitárias de conforto e segurança é do responsável pelo local de espera. É o embarcador, né, a barreira de fiscalização, e eles têm que ter local para o motorista descansar de maneira segura e com condições sanitárias boas. Tá? Bom, agora entrou no nosso tema, e aqui é mais 5 minutos só. Há coisas que, em alguns itens, nós temos que deixar para as normas coletivas de trabalho. Então, na lei, o que nós estamos fazendo? Disciplinando o mínimo. Porque também, e aí uma coisa que é bom a gente saber, né? A nossa categoria, diferente das outras, em alguns aspectos, a reforma trabalhista está para todos. Em alguns aspectos, no nosso setor, a reforma trabalhista não vai afetar, para mais ou para menos. Por que não? Porque o motorista, em 2012, na Lei 12.619, criou-se uma seção especial da CLT para tratar o motorista. As regras específicas do motorista, né, foram incluídas na seção 4A da CLT, e essas regras que nós, algumas delas, estamos agora, isso que eu estou apresentando para vocês, são alterações na CLT. Então, o motorista, algumas coisas, vai dar para fazer por instrumento coletivo, por normas coletivas de trabalho? Sim, mas nós estamos colocando na lei os limites disso para o motorista. Por quê? Aquilo que eu contei para vocês alguns minutos atrás. Um trabalhador que dormir na sua mesa de trabalho só passa vergonha. Um motorista que dormir no caminhão
pode levar muitas vidas. Então, nós temos que colocar limites, certo? Agora, o principal limite de segurança é cultura, né? É decisão, tá? Mas nós temos que colocar limites. Mas o que nós fizemos? Então, o que nós estamos deixando aqui na lei provisionado para que se faça via normas coletivas? A primeira coisa é o controle de jornada. Mas esse daí, como nós estamos instituindo alguns itens no controle de jornada, obrigatórios, com telemetria, com determinadas coisas, por que não está isso? Com algumas coisas, então, mas o Ministério do Trabalho e Emprego tem um prazo para fazer isso. Enquanto não, tá, nós vamos, aquilo que está nos instrumentos coletivos vão ser aceitos como controle de jornada. Isso nós não estamos inovando, porque isso daí já tem uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, a 273, que já fala de outros instrumentos de controle de jornada. Tá? Agora, as jornadas especiais, nós estamos colocando que pode fazer jornadas especiais. Por que pode fazer jornadas especiais? Gente, motorista é muito diferente das outras categorias. E o transporte tem especificidades muito grandes. Vamos falar aqui da região de vocês. Cana, você colhe entre final de março, começo de abril, pode antecipar um pouco, atrasar um pouco, depende sempre das chuvas, tá? Até final de outubro, começo de novembro, pode antecipar um pouco ou postergar um pouco, dependendo da safra, certo? Mas é isso. Então, por que nós não podemos, nesses momentos, ter algumas jornadas especiais? Podemos. Eu li quando saiu essa da Alcoa, essa decisão, que eu achei muito pertinente, né? Quer dizer, por causa da sazonalidade. Muito bem. Quem trabalha em distribuição urbana, em São Paulo, veículo de carga não pode entrar, só pode fazer na madrugada. Então, como é que você faz isso com uma jornada normal, vamos dizer assim? Então, você tem que fazer algumas inovações, porque você não vai conseguir fazer dentro da jornada normal, certo? Então, o que nós tivemos que fazer? Tem que deixar isso para instrumento coletivo. Então, algumas outras cargas, por exemplo, que envolvem vidas. Eu tenho muitos clientes, eu trabalho para transportadoras, e eu tenho muitos clientes que trabalham, aliás, 90% de gases do ar são transportados por clientes meus. Gases do ar, oxigênio, por exemplo, é gás do ar. Como é que você diz para um motorista que está indo para um hospital, que está acabando o oxigênio do hospital, fala para ele, para aí e fica 8 horas parado agora, porque venceu a sua jornada. E aí mata todo mundo que está no hospital por falta de oxigênio. Isso é real, gente. Isso é real. Eu tenho no meio dos meus clientes, inclusive, empresas de gases do ar. Nós temos que extrapolar a jornada do motorista, porque senão eu mato gente no hospital. Entende? Então, tem as jornadas especiais. E o convencionado versus o acordado, a gente está colocando, sim, que pode ter regulamentação, ok. E que na preferência vai ser sempre o acordo, obviamente, porque o acordo mostra aquele setor, aquele pequeno setor ali que está tratando. Responsabilidade solidária, isso eu acho que foi a maior inovação que nós colocamos aqui. Motorista, diferente dos funcionários administrativos, quem manda na jornada do funcionário administrativo, se ele vai ter que fazer uma hora extra ou não, pedir para ele fazer uma extensão de jornada, é o patrão que está ali na hora, o motorista não. Porque na hora que ele está numa carga, numa descarga, né, ele não pode sair. Acabou a jornada, ele não pode sair, ele não pode falar, vou abandonar o caminhão aqui, ele não pode. Então, quem manda no motorista quando ele está lá numa operação de carga e descarga ou numa fiscalização? Quem que manda? O outro, que é o contratante, ou que às vezes nem é o contratante, é só o recebedor, ok? Então, o que nós disciplinamos aqui? Disciplinamos que deverão ser feitas, ou nós estamos instituindo isso e com uma força maior, que se faça os acordos coletivos, as normas coletivas multilaterais. Então, agora vai ser uma coisa muito diferente para o nosso setor, porque nós aqui, e aqui empresário, sindicato das empresas, né, o patronal e o laboral, vai ter que juntar com quem é o nosso patrão, na verdade, porque tanto o transporte, o patrão é o contratante do frete, certo? E dizer, olha, nós temos agora uma lei a cumprir e você faz parte dela, com responsabilidade solidária. Por isso estamos colocando a responsabilidade solidária. Por quê? Porque ele fala assim, não, eu não vou fazer o acordo, não tem problema. Você é responsável solidário. Se tiver um problema de jornada lá, meu amigo, quem vai responder perante a Justiça do Trabalho junto comigo é você. Está lá na lei, é responsabilidade solidária. Não é? Então, isso estamos colocando em lei. E aí,
colocando em lei, você vai obrigá-lo a trazer para a negociação multilateral. Aí nós não vamos ter mais esse negócio, não, deixa o motorista lá. O motorista lá não é o patrão dele que deixou, é o patrão do patrão dele, que é o embarcador. Tá? Então, em suma, e eu queria trazer isso para vocês, é assim, de maneira geral, vamos mexer bastante no que está aí. E o que nós precisamos nesse momento? Vamos precisar de um apoio incondicional para isso, porque vocês não pensem que está fácil fazer isso aqui. Está muito difícil, porque não há interesse. Vocês acham que há interesse do pessoal de fazer isso que nós estamos fazendo? Não há interesse. Então, vocês, trabalhadores, vão ser muito responsáveis por nos apoiar, porque nós vamos ter alguns eventos na Câmara em que vocês vão ter que estar lá para apoiar e para dizer aos deputados, isso que está aí nos protege, isso que está aí protege a nós e a sociedade, o meio ambiente onde nós estamos. Tá? Muito obrigado, eu estaria à disposição se precisarem mais alguma coisa. Muito bem. E assim nos encaminhamos para a nossa última intervenção, uma desafiadora questão em torno do modo como se poderia garantir a efetiva manifestação de vontade dos trabalhadores na celebração dos instrumentos coletivos de trabalho. E quem se propõe a responder essa questão é o Dr. Omar Hakim Júnior. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o ministro Douglas e estender aos demais, até pelo tempo ainda escasso que nós temos. E, como último painelista, eu sempre corro o risco de ser repetitivo, vou ser, já vou antecipar. O ministro Douglas, como sempre, na sua aula, trouxe o tema principal da minha manifestação, que não poderia fugir muito nesse tema que propôs, que é o recurso extraordinário 590-415. Não tem como fugir desse acórdão paradigmático. Não tem como nós falarmos de autonomia de vontade do trabalhador, das assembleias, sem citar esse recurso, esse acórdão. Esse acórdão que é do dia 30 de abril de 2015, véspera do Dia do Trabalho. Na véspera do Dia do Trabalho, os ministros supremos apreciaram uma discussão que, inclusive, contou com a participação de colegas nossos de Brasília, doutora Érica, doutor Alexandre, colegas que estavam até no lado dos trabalhadores, e discutia-se um plano de PDV do antigo BESC, sucedido pelo Banco do Brasil. E esse processo é interessante, porque quem provocou o PDV não foi o sindicato, foram os trabalhadores. Na verdade, o sindicato tinha até uma certa resistência de discutir isso. Os trabalhadores buscaram o sindicato, forçaram o sindicato a negociar. Por quê? Os trabalhadores queriam o PDV, queriam a possibilidade de adesão ao PDV. Não vou entrar no mérito se foi positivo, negativo, se feriu normas trabalhistas, mas os trabalhadores queriam isso. E esse recurso extraordinário traz dois princípios, dois institutos que eu considero assim, de vital importância, que são mencionados no voto condutor do ministro Luiz Roberto Barroso. Autonomia da vontade coletiva. A autonomia da categoria para decidir sobre suas particularidades, as suas peculiaridades, claro, dentro dos limites do princípio da dignidade mínima que é citado no acórdão, aquele mínimo que o cidadão precisa ter para a sobrevivência. E, nesse ponto, o sindicato, a responsabilidade que eu vejo do sindicato, muito, é de orientação. Cito como exemplo, Lei 13.103, extensão de jornada de trabalho para 12 horas. É permitido. Mas, como disse o apóstolo Paulo, é permitido, mas é devido? Eu posso? A jornada de 12 horas, às vezes, para a empresa, para o empregador, parece uma panaceia, né? Parece que vai resolver o problema. O trabalhador fala, vou ganhar 4 horas extras, o empregador fala,
meu serviço vai render. Hoje pode ser que aconteça, mas a médio e curto prazo e longo prazo, os efeitos sobre o trabalhador vão além do dano existencial, como citou o Márcio, questão de fadiga, questão de problemas psicológicos, físicos e outros mais. Então, a autonomia da vontade, sim, deve ser preservada. Eu acho que esse acordo paradigmático tem que ser observado. Mas o sindicato tem a responsabilidade de apresentar para o trabalhador todas as consequências dos seus atos, das suas decisões. Outro caso da Lei 13.103, que é decidido em acordo coletivo, flexibilização do intervalo entre as jornadas. A Lei 12.619 já trazia 9 por 2, e a 13.103 traz agora a possibilidade de você fazer um intervalo entre uma jornada e outra de 8 horas, e os 3 horas restantes gozadas na jornada posterior. Inclusive, uma delas podendo ser coincidido com o intervalo de refeição, intervalo de almoço. Será que isso é benéfico ao trabalhador? A um primeiro momento ele fala, eu vou poder sair, chegar em casa mais cedo, principalmente o estradeiro, aquele que está longe de casa. E os riscos? Como o Márcio fez aqui a sua palestra aqui anterior, às vezes ele não está nem sabendo o que está acontecendo no seu corpo, né? Então, a autonomia da vontade, sim, tem que ser respeitada. Mas o sindicato tem essa responsabilidade enorme de mostrar ao trabalhador as consequências, mostrar ao trabalhador que, às vezes, o benefício econômico momentâneo pode ter consequências muito graves a médio, curto e longo prazo. Outro ponto que esse acórdão trouxe foi um termo que foi citado até pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a verdadeira vontade da categoria. Verdadeira vontade da categoria, o que é? Exatamente o que a categoria quer. O saudoso ministro Teori Zavascki, na sua intervenção durante o julgamento, até citou o artigo 110 do Código Civil, na questão da reserva mental, né, de mesmo que o trabalhador diga uma coisa, ele está pensando outra. Para o ministro Teori, mesmo que houvesse essa reserva mental, prevaleceria a manifestação da vontade. Agora, para que haja verdadeira vontade do trabalhador, verdadeira vontade da categoria, a assembleia deve ser feita de verdade. Deve ser uma assembleia realmente. Não um mero papel, uma ata, uma lista de presença. Nós vemos aí casos de assembleia que é feita com o patrão do lado. Isso não exprime a vontade do trabalhador. Não existe isso. O trabalhador na frente do patrão é uma coisa, junto com o sindicato é outra. Ali onde ele pode expressar de verdade. Então, a verdadeira vontade da categoria tem que ser feita numa assembleia de verdade. Tem que ser feita na reunião da categoria, num ambiente que preserve a sua segurança, a sua privacidade, a possibilidade de que ele exprima sua vontade, assim, sem pressão, sem o empregador estar aí ao seu lado, falando, você tem que votar isso, você tem que fazer isso. Por quê? Porque se você não fizer isso, eu vou cortar a vaga, eu vou diminuir o seu salário, alguma coisa. Se você não aprovar a jornada de 12 horas, você vai ganhar menos. Isso é garantir a verdadeira vontade do trabalhador. Então, minha manifestação vai ser mais curta, que os demais, que nosso tempo extensivo, já estamos avançando, e gostaria de ir direto para as conclusões do tema que nós idealizamos nesse painel. Como garantir a efetiva manifestação de vontade dos trabalhadores na celebração dos instrumentos coletivos de trabalho? Primeiro, Assembleia Geral dos Trabalhadores de verdade. Assembleia que é realizada. Assembleia onde o trabalhador seja orientado, mas tenha voz. Isso é importantíssimo. Assembleia onde o sindicato fala e o trabalhador balança a cabeça na Assembleia. Não existe. O trabalhador tem que se manifestar. Às vezes pode ser a coisa mais simplória que ele pergunte, mas o sindicato está lá para orientá-lo. Por isso que o sindicato tem um corpo jurídico, o sindicato tem um corpo técnico, é para isso. Às vezes, quando o sindicalista não tem o conhecimento necessário, ele se recorre aos seus assessores. É para isso que o sindicato possui esse quadro de assessores. Autonomia da vontade coletiva. O sindicato tem que
explicitar nos seus documentos, seja no documento para dissídio coletivo, seja no próprio instrumento coletivo de trabalho, acordos e convenções, a realmente o que o trabalhador decidiu. Às vezes, na Assembleia, o cara coloca um tema lá, vota de um jeito, mas na ata aparece como outro jeito. Então, não é assim. A autonomia tem que ser expressa. O trabalhador rejeitou a proposta? Rejeitou a proposta. Rejeitou a proposta. Tem que pegar e colocar o que o trabalhador decidiu. A manifestação de vontade deve ser respeitada e tem que ser protegida. Se preciso for, que faça a votação secreta, mediante urna, que se preciso for, faça num ambiente fechado, longe da interferência de terceiros, para que o trabalhador se sinta seguro de se manifestar. Muitas vezes, mas o trabalhador na Assembleia decidiu por isso. Mas quem estava na Assembleia? Como era feita essa Assembleia? Então, isso fere, isso vicia a vontade do trabalhador da categoria. Por último, o processo dessa manifestação de vontade, desde a publicação do edital, a convocação da Assembleia, a lavração da ata, registro, mesa redonda, tem que ser transparente. Tem que ser transparente, tem que ser público, tem que mostrar ao trabalhador que o sindicato está fazendo todo um processo de forma pública, de forma lisa, sem interferência do patronal. Essa é a forma que nós poderemos ter a garantia da manifestação de vontade do trabalhador. Muito obrigado. Bom, e assim, nós chegamos ao fim desse primeiro painel. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso palestrante, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, que confirma o anúncio que eu fazia no início de um ministro que adota posições bastante equilibradas e consistentes. Ele nos descortinou um panorama bastante interessante, apresentando uma evolução histórica a respeito da autonomia negocial coletiva e trouxe considerações acerca dos possíveis impactos dessa reforma, ressaltando os seus aspectos positivos e negativos. Também cumprimento o Dr. Carlos Augusto Scanfella pelas suas sensatas ponderações em torno da ultratividade, da adesão dos direitos às normas coletivas, sob perspectiva da reforma e das consequências possíveis em relação à jurisprudência consolidada na súmula 277 do TST. Ainda ouvimos aqui o Dr. Márcio José Lopes, que nos falou um pouco das perspectivas em torno da evolução legislativa no segmento do transporte e apresentou de maneira também bastante didática aí o modo como essa legislação tem se alterado e anuncia aí algumas possibilidades importantes de mudança. Não é? Por fim, tivemos uma manifestação bastante legítima, balizada, não é? Que parte da experiência nas trincheiras aí sindicais, do Dr. Omar, que nos fala um pouco sobre o modo como se deve prestigiar, não é? e aferir a efetiva manifestação de vontade dos trabalhadores nesse contexto. Eu vou me limitar a uma rápida ponderação, concluindo esse painel, ressaltando que uma das principais preocupações que pessoalmente tenho em torno da reforma, enfim, de todos os debates em relação ao cenário que nós vivemos, que é um cenário histórico, um cenário de transição, eu vejo como um turning point, um ponto a partir do qual veremos uma transformação histórica no nosso país. Ainda é muito cedo, evidentemente, para avaliar se serão positivas, negativas, mas o que é certo é que nós estamos diante de um evento histórico. Não é? Nós estamos diante de uma ruptura inédita, não é? Sobretudo porque anuncia um novo protagonismo nas relações de trabalho. Não é? Até aqui, nós vemos o Estado, não é? O Estado que lançou as entidades sindicais, os trabalhadores, à sua sombra. Até aqui, me parece que desde 43, quando Getúlio anunciou no estádio de São Januário a CLT, não é? Desde 43, nós não tivemos nenhuma alteração tão significativa como essa.
e dada a inércia do legislador, é inegável que o protagonismo, não é, que veio a assumir a jurisprudência do TST, veio a suprir esse vazio normativo, não é, que se consolidou no nosso país. E agora, me parece que, se há méritos na reforma, me parece que um a ser destacado é essa possibilidade, que não se pode deixar de reconhecer, de que as entidades sindicais possam efetivamente assumir essa sua vocação de protagonistas nas relações de trabalho. E, como, enfim, diletante, estudioso do direito comparado, eu não posso deixar de recordar uma experiência muito bem sucedida, não é, dos países nórdicos, que tenho estudado com um pouco mais de atenção. Não é? Eu sempre me recordo de um acordo, o acordo de Saltsjöbaden, que foi celebrado no dia 20 de dezembro de 1938, na Suécia, e é, até hoje, o principal marco das relações de trabalho na Suécia. Esse acordo foi o resultado de um encontro de vontades entre uma confederação de trabalhadores e uma espécie de associação de empregadores. Mas foi um grande pacto, vamos dizer assim, quase um pacto social, e que até hoje se mantém intacto. E qual é a principal razão para isso? A palavra-chave que vão encontrar, se pesquisarem sobre esse acordo, é a cooperação, o equilíbrio, não é? A necessidade que nós vemos hoje de que haja efetivamente um diálogo aberto, franco, democrático, que nos permita lançar as bases de um novo direito de trabalho. Essas premissas que o legislador nos colocou têm que ser enfrentadas sobre essa perspectiva. Muito bem, e assim nós encerramos, mais uma vez agradecemos os organizadores do evento, mais uma vez o senhor Valdir Pestana, não é, que está à frente da federação e que nos permitiu esta ocasião importantíssima de discutir esses temas. Agradeço a todos a atenção e assim seguimos adiante. Devolvo agora a palavra ao nosso cerimonial. Muito obrigado à participação de todos os senhores, aqui sempre com considerações bastante importantes. Gostaria de convidar agora o nosso anfitrião, o senhor Valdir de Souza Pestana, para fazer, antes de fazer a mesa, para entregar as homenagens aos nossos convidados em nome da organização deste evento. Então nós vamos desfazer a mesa, por favor, e para entrega dessas homenagens, gostaria de chamar primeiro o Dr. Gáudio Ribeiro de Paula, por favor. Recebendo aí a placa pela participação, uma homenagem da organização do seminário. Dr. Douglas, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, por favor, doutor. Enquanto o doutor Douglas recebe, gostaria de agradecer a presença também do presidente do Sindicato dos Rodoviários de São Manuel, Geraldo Roberto Naves, também presente a este evento. Agora, o próximo, Dr. Carlos Augusto Scanfella. Márcio José Lopes. E por último, o Dr. Omar Aquim Júnior.